A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Dois Irmãos, de Milton Ratum. O arquiteto dos romances de formação, que agora é padrinho do Leitura de Ouvido, no seu romance mais lido, mais conhecido no mundo todo. Eu fiz palmas ali, mas deve ter parecido com outra coisa. O Milton Ratum é o padrinho agora do Leitura de Ouvido. A gente vai explicar melhor isso no final do episódio. E a gente também vai sortear um livro de Milton Ratum. Então você fica até o final. 2 livros, Lucas. Nós vamos sortear. Nessa semana já? Não, vai ser, né? A explicação vem no final. Mas vamos sortear dois irmãos. Ó. Aí, ó. Então fica até o final para saber como você pode participar. E a gente volta a falar também sobre esse capítulo de Dois Irmãos, de Milton Ratum. Boa leitura. Dois Irmãos, de Milton Ratum. Capítulo 1. Quando Yahub chegou do Líbano, o pai foi buscá-lo no Rio de Janeiro. O cais da Praça Mauá estava apinhado de parentes de pracinhas e oficiais que regressavam da Itália. Bandeiras brasileiras enfeitavam o balcão e as janelas dos apartamentos e casas. Rojões espocavam no céu, e para onde o pai olhava havia sinais de vitória. Ele avistou o filho no portaló do navio que acabara de chegar de Marsella. Não era mais o menino, mas o rapaz que passara 5 de seus 18 anos no sul do Líbano. O andar era o mesmo, passos rápidos e firmes que davam ao corpo um senso de equilíbrio e uma rigidez impensável no andar do outro filho, o caçula. Yahub havia esticado alguns passos, e à medida que se aproximava do cais, o pai comparava o corpo do filho recém-chegado com a imagem que construíra durante os anos da separação. Ele carregava um farnel de lona cinza, surrado, e debaixo do boné verde, os olhos graúdos arregalaram com os vivas e a choradeira dos militares da Força Expedicionária Brasileira. Halim acenou com as 2 mãos, mas o filho demorou a reconhecer aquele homem vestido de branco, um pouco mais baixo do que ele. Por pouco não esquecera o rosto do pai, os olhos do pai e o pai por inteiro. Apreensivo, ele se aproximou do moço. Os 2 se entreolharam e ele, o filho, perguntou: "Baba?" E depois os 4 beijos no rosto, o abraço demorado, as saudações em árabe. Saíram da Praça Mauá abraçados e foram até a Cinelândia. O filho falou da viagem e o pai lamentou a penúria em Manaus. A penúria e a fome durante os anos da guerra. Na Cinelândia sentaram-se à mesa de um bar e no meio do burburinho, Yahub abriu o farnel e tirou um embrulho. E o pai viu pães embolorados e uma caixa de figos secos. Só isso trouxera do Líbano? Nenhuma carta? Nenhum presente? Não havia mais nada no farnel, nem roupa, nem presente, nada. Então, Yahub explicou em árabe que o tio, o irmão do pai, não queria que ele voltasse para o Brasil. Calou. Halim baixou a cabeça. Pensou em falar do outro filho, hesitou. Disse: "Tua mãe..." e também calou. Viu o rosto crispado de Yahub. Viu o filho levantar-se aperreado, arriar a calça e mijar de frente para a parede do bar, em plena Cinelândia. Mijou durante uns minutos, o rosto agora aliviado, indiferente às gargalhadas dos que passavam por ali. Halim ainda gritou: "Não, tu não deves fazer isso." Mas o filho não entendeu ou fingiu não entender o pedido do pai. Ele teve que engolir o vexame. Esse e outros, de Yahub, e também do outro filho, Omar, o caçula. O gêmeo que nascera poucos minutos depois. O que mais preocupava Halim era a separação dos gêmeos, porque nunca se sabe como vão reagir depois. Ele nunca deixou de pensar no reencontro dos filhos, no convívio após a longa separação. Desde o dia da partida, Zana não parou de repetir:
Meu filho vai voltar um matuto, um pastor, um rai. Vai esquecer o português e não vai pisar em escola porque não tem escola lá na aldeia da tua família. Aconteceu 1 ano antes da Segunda Guerra, quando os gêmeos completaram 13 anos de idade. Halim queria mandar os dois para o sul do Líbano. Zana relutou e conseguiu persuadir o marido a mandar apenas Yaqub. Durante anos, Omar foi tratado como filho único, o único menino. No centro do rio, Halim comprou roupas e um par de sapatos para Yaqub. Na viagem de volta a Manaus, fez um longo sermão sobre educação doméstica, que não se deve mijar na rua, nem comer como uma anta, nem cuspir no chão. E Yaqub, sim, baba, a cabeça baixa, vomitando quando o bimotor chacoalhava, os olhos fundos no rosto pálido, a expressão de pânico toda vez que o avião decolava ou aterrissava nas 6 escalas entre o Rio de Janeiro e Manaus. Zana os esperava no aeroporto desde o começo da tarde. Ela estacionou o Land Rover verde, foi até a varanda e ficou olhando para o leste. Quando viu o bimotor prateado aproximar-se da cabeceira da pista, desceu correndo, atravessou a sala de desembarque, subornou um funcionário, caminhou altiva até o avião, subiu a escada e rompeu na cabine. Levava um buquê de helicônias que deixou cair ao abraçar o filho, ainda lívido de pavor, dizendo-lhe: "Meu querido, meus olhos, minha vida!" Chorando: "Por que tanta demora? O que fizeram contigo?" Beijando-lhe o rosto, o pescoço, a cabeça, sob o olhar incrédulo de tripulantes e passageiros, até que Halim disse: "Chega, agora vamos descer." O Yaqub não parou de provocar, só faltou pôr as tripas para fora. Mas ela não cessou os afagos e saiu do avião abraçada ao filho, e assim desceu a escada e caminhou até a sala de desembarque, radiante, cheia de si, como se enfim tivesse reconquistado uma parte de sua própria vida. O gêmeo que se ausentara por capricho ou teimosia de Halim. E ela permitira por alguma razão incompreensível, por alguma coisa que parecia insensatez ou paixão, devoção cega e irrefreável, ou tudo isso junto, e que ela não quis ou nunca soube nomear. Agora ele estava de volta, um rapaz tão vistoso e alto quanto o outro filho, o caçula. Tinham o mesmo rosto anguloso, os mesmos olhos castanhos e graúdos, o mesmo cabelo ondulado e preto, a mesmíssima altura. Yaqub dava um suspiro depois do riso igualzinho ao outro. A distância não dissipara certos tiques e atitudes comuns, mas a separação fizera Yaqub esquecer certas palavras da língua portuguesa. Ele falava pouco, pronunciando monossílabos ou frases curtas. Calava quando podia e, às vezes, quando não devia. Zana logo percebeu, via o filho sorrir, suspirar e evitar as palavras, como se um silêncio paralisante o envolvesse. No caminho do aeroporto para casa, Yaqub reconheceu um pedaço da infância vivida em Manaus. Se emocionou com a visão dos barcos coloridos, atracados às margens dos igarapés por onde ele, o irmão e o pai haviam navegado uma canoa coberta de palha. Yaqub olhou para o pai e apenas balbuciou sons embaralhados. "O que aconteceu?" perguntou Zana. "Arrancaram a tua língua?" "Lá, não, mama", disse ele, sem tirar os olhos da paisagem da infância, de alguma coisa interrompida antes do tempo, bruscamente. Os barcos, a correria na praia quando o rio secava, os passeios até o careiro no outro lado do Rio Negro, de onde voltavam com cestas cheias de frutas e peixes. Ele e o irmão entravam correndo na casa, zigue-zagueavam pelo quintal, caçavam calangos com uma baladeira. Quando chovia, os dois trepavam na seringueira do quintal da casa, e o caçula trepava mais alto, se arriscava, mangava do irmão que se equilibrava no meio da árvore, escondido na folhagem, agarrado ao galho mais grosso, tremendo de medo, temendo perder o equilíbrio. A voz de Omar, o caçula,
Daqui de cima eu posso enxergar tudo. Sobe, sobe. Jacob não se mexia, nem olhava para o alto. Descia com gestos meticulosos e esperava o irmão. Sempre o esperava. Não gostava de ser repreendido sozinho. Detestava os ralhos de Zana quando fugiam nas manhãs de chuva torrencial e o caçula, só de calção, enlameado, se atirava no igarapé perto do presídio. Eles viam as mãos e a silhueta dos detentos, e ele ouviu o irmão xingar e vaiar sem saber quem eram os insultados. Se os detentos ou os curumins que ajudavam as mães, tias ou avós a retirar as roupas de um trançado de fios nas estacas das palafitas. Não, fôlego ele não tinha para acompanhar o irmão, nem coragem. Sentia raiva de si próprio e do outro, quando via o braço do caçula enroscado no pescoço de um curumim do cortiço que havia nos fundos da casa. Sentia a raiva de sua impotência e tremia de medo, acovardado ao ver o caçula desafiar 3 ou 4 moleques parrudos, aguentar o cerco e os socos deles e revidar com fúria e palavrões. Jacob se escondia, mas não deixava de admirar a coragem de Omar. Queria brigar como ele, sentir o rosto inchado, o gosto de sangue na boca, a ardência no lábio estriado, na testa e na cabeça cheia de calombos. Queria correr descalço, sem medo de queimar os pés nas ruas de macadam, aquecidas pelo sol forte da tarde, e saltar para pegar a linha ou a rabiola de um papagaio que planava lentamente em círculo solto no espaço. O caçula tomava impulso, pulava, rodopiava no ar como um acrobata e caía de pé, soltando um grito de guerra e mostrando as mãos estriadas. Jacob recuava ao ver as mãos do irmão cheias de sangue, cortadas pelo vidro do cerol. Jacob não era esse acrobata, não lambuzava as mãos com o cerol, mas bem que gostava de brincar e pular nos bailes de carnaval no sobrado de Sultana Benemu, onde o caçula ficava para a festa dos adultos e varava a noite com os foliões. Eles tinham 13 anos, e para Jacob era como se a infância tivesse terminado no último baile no casarão dos Benemu. Naquela noite ele nem sonhava que 2 meses depois ia se separar dos pais, do país e dessa paisagem que agora, sentado no banco da frente do Land Rover, reanimava o rosto dele. O baile dos jovens havia começado antes do anoitecer. Às 10 horas, os adultos entraram, fantasiados na sala do casarão, cantando, pulando e enxotando a garotada. Jacob quis ficar até meia-noite porque uma sobrinha dos Reynoso, a menina aloirada, corpo alto de moça, também ia brincar até a manhã da quarta-feira de cinzas. Seria a primeira noite de Lívia na festa dos adultos. A primeira noite que ele, Jacob, viu-a com os lábios pintados, os olhos contornados por linhas pretas, as tranças salpicadas de lantejoulas que brilhavam nos ombros bronzeados. Queria ficar para pular abraçado com ela, sentir-se quase adulto como ela. Já pensava em se aproximar de Lívia quando a voz de Zana ordenou: "Leva tua irmã para casa, podes voltar depois." Ele obedeceu. Acompanhou Hania até o quarto, esperou-a dormir e voltou correndo ao casarão dos Benemu. A sala fervilhava de foliões e no meio de tantas cores e das máscaras, ele viu as tranças brilhantes e os lábios pintados. E logo ficou trêmulo ao reconhecer o cabelo e o rosto semelhantes ao dele, pertinho do rosto que admirava. Lívia e o irmão dançavam num canto da sala. Dançavam quietos, enroscados, movidos por um ritmo só deles, que não era carnavalesco. Quando os foliões esbarravam no par, os 2 rostos se encontravam, e aí sim davam gargalhadas de carnaval. Jacob ensombreceu. Não teve coragem de ir falar com ela. Odiou o baile, odiei as músicas daquela noite, os mascarados, e odiei a noite, contou Jacob a Domingas na tarde de quarta-feira de cinzas. Foi uma noite insone.
Ele fingia dormir quando o irmão entrou no quarto dele naquela madrugada, quando o som das marchinhas carnavalescas e a gritaria dos bêbados enchiam a atmosfera de Manaus. De olhos fechados, sentiu o cheiro de lança-perfume e suor, o odor de 2 corpos enlaçados, e percebeu que o irmão estava sentado no assoalho e olhava para ele. Jacob permaneceu quieto, apreensivo, derrotado. Notou o irmão sair lentamente do quarto, o cabelo e a camisa cheios de confete e serpentina, o rosto sorridente e cheio de prazer. Foi o seu último baile, quer dizer, a última manhã em que viu o irmão chegar de uma noitada de arromba. Não entendia por que Zana não ralhava com o caçula, e não entendeu por que ele, e não o irmão, viajou para o Líbano 2 meses depois. Agora o Land Rover contornava a Praça Nossa Senhora dos Remédios. Aproximava-se da casa e ele não queria se lembrar do dia da partida. Sozinho, aos cuidados de uma família de amigos que ia viajar para o Líbano. Sim, porque ele e não o caçula, perguntava a si mesmo. E as mangueiras e oitizeiros sombreando a calçada. E essas nuvens imensas, inertes como uma pintura em fundo azulado. O cheiro da rua da infância, dos quintais, da umidade amazônica, a visão dos vizinhos debruçados nas janelas, e a mãe acariciando-lhe a nuca, a voz dócil, dizendo-lhe: "Chegamos, querido, à nossa casa." Zana desceu do jipe e procurou em vão Omar. Rania estava no alpendre, alinhada, perfumada. "Ele chegou? Meu irmão chegou!" Correu para a porta, de onde avistou um rapaz tímido, mais alto que o pai, segurando o farnel surrado e agora olhando para ela, com o olhar de alguém que vê pela primeira vez a moça, e não a menina mirrada que abraçara no cais de Manaus Harbor. Ele não sabia o que dizer. Largou o farnel e abriu os braços para enlaçar o corpo esbelto, alongado por uma pose altiva, o queixo levemente empinado que lhe dava um ar autoconfiante e talvez antipático ao alheio. Hannah hipnotizava-se com a presença do irmão, uma réplica quase perfeita do outro, sem ser o outro. Ela o observava, queria notar alguma coisa que o diferenciasse do caçula. Olhou-o de perto, de muito perto, de vários ângulos. Percebeu que a maior diferença estava no silêncio do irmão recém-chegado. No entanto, ela ouviu a voz agora grave perguntar: "Onde está Domingas?" E viu o irmão caminhar até o quintal e abraçar a mulher que o esperava. Entraram no quartinho onde Domingas e Jacob haviam brincado. Ele observou os desenhos de sua infância colados na parede, as casas, os edifícios e as pontes coloridas, e viu o lápis de sua primeira caligrafia e o caderno amarelado que Domingas guardara. E agora lhe entregava como se ela fosse sua mãe e não a empregada. Jacob demorou no quintal. Depois visitou cada aposento, reconheceu os móveis e objetos, se emocionou ao entrar sozinho no quarto onde dormira. Na parede viu uma fotografia, ele e o irmão sentados no tronco de uma árvore que cruzavam o igarapé. Ambos riam, o caçula com escárnio, os braços soltos no ar. Jacob, um riso contido, as mãos agarradas no tronco e o olhar apreensivo nas águas escuras. De quando era aquela foto? Tinha sido tirada um pouco antes ou talvez um pouco depois do último baile de carnaval no casarão dos Benemou. No plano de fundo da imagem, na margem do igarapé, os vizinhos cujos rostos pareciam tão borrados na foto quanto na memória de Jacob. Sobre a escrivaninha viu outra fotografia. O irmão sentado numa bicicleta, o boné inclinado na cabeça, as botas lustradas, um relógio no pulso. Jacob se aproximou, mirou de perto a fotografia para enxergar as feições do irmão, o olhar do irmão, e se assustou ao ouvir uma voz. "O Omar vai chegar de noitinha, ele prometeu jantar conosco." Era a voz de Zana.
Ela havia seguido os passos de Jacob e queria mostrar-lhe o lençol e as fronhas em que bordara o nome dele. Desde que soubera de sua volta, Zana repetia todos os dias: meu menino vai dormir com as minhas letras, com a minha caligrafia. Ela dizia isso na presença do caçula, que enciumado perguntava: quando ele vai chegar? Por que ele ficou tanto tempo no Líbano? Zana não lhe respondia, talvez porque também para ela era inexplicável o fato de Jacob ter passado tantos anos longe dela. Ela havia mobiliado o quarto de Jacob com uma cadeira austríaca, um guarda-roupa de aguano e uma estante com os 18 volumes de uma enciclopédia que Halim comprara de um magistrado aposentado. Um vaso com tajás enfeitava um canto do quarto perto da janela aberta para a rua. Apoiado no parapeito, Jacob olhava os passantes que subiam a rua na direção da Praça dos Remédios. Por ali circulavam carroças, um e outro carro, cascalheiros tocando triângulos de ferro. Na calçada, cadeiras em meio círculo esperavam os moradores para a conversa do anoitecer. No batente das janelas, tocos de velas iluminariam as noites da cidade sem luz. Fora assim durante os anos da guerra. Manaus às escuras. Seus moradores acotovelando-se diante dos açougues e empórios, disputando um naco de carne, um pacote de arroz, feijão, sal ou café. Havia racionamento de energia e um ovo valia ouro. Zana e Domingas acordavam de madrugada. A empregada esperava o carvoeiro, a patroa ia ao mercado Adolfo Lisboa. E depois as duas passavam a ferro, preparavam a massa do pão, cozinhavam. Quando tinha sorte, Halim comprava carne enlatada e farinha de trigo que os aviões norte-americanos traziam para a Amazônia. Às vezes trocava víveres por tecido encalhado, morinho ou algodão esgarçado, renda encardida, essas coisas. Conversavam em volta da mesa sobre isso, os anos da guerra, os acampamentos miseráveis nos subúrbios de Manaus, onde se amontoavam ex-seringueiros. Jacob, calado, prestava atenção. Tamborilava na madeira, assentindo com a cabeça. Feliz por entender as palavras, as frases, as histórias contadas pela mãe, pelo pai. Uma e outra observação de Hania. Jacob entendia. As palavras, a sintaxe, a melodia da língua, tudo parecia ressurgir. Ele bebia, comia e escutava atento. Entregava-se à reconciliação com a família, mas certas palavras em português lhe faltavam. Ele sentiu a falta quando os vizinhos vieram vê-lo. Jacob foi beijado por Sutana, por Talib e suas duas filhas, por Estelita Reinoso. Alguém disse que ele era mais altivo que o irmão. Zana discordou. Nada disso, são iguais, são gêmeos, têm o mesmo corpo e o mesmo coração. Ele sorriu e, dessa vez, a hesitação da fala, o esquecimento da língua e o receio de dizer uma asneira foram providenciais. Desembrulhou os presentes, viu as roupas vistosas, o cinturão de couro, a carteira com as iniciais prateadas. Manuseou a carteira e a enfiou no bolso da calça que Halim lhe comprara no Rio. Coitado! E a Haram Mishum! Lamentou Zana. Meu filho foi maltratado naquela aldeia. Ela olhou para o marido. Imagino como ele desembarcou no rio. Querem ver a bagagem que trouxe? Uma trouxa velha e fedorenta. Não é um absurdo? Vamos mudar de assunto, pediu Halim. Sacos e roupa velha são coisas que a gente esquece. Mudaram de assunto e também de expressão. O rosto de Zama se iluminou ao ouvir um assovio prolongado. Uma senha, o sinal da chegada do outro filho. Era quase meia-noite quando o caçula entrou na sala. Vestia calça branca de linho e camisa azul, manchada de suor no peito e nas axilas. Omar se dirigiu à mãe, abriu os braços para ela, como se fosse ele o filho ausente. E ela o recebeu com uma efusão que parecia contrariar a homenagem a Jacob. Ficaram juntos, os braços dela enroscados no pescoço do caçula, ambos entregues a uma cumplicidade que provocou ciúme em Jacob e inquietação em Halim. Obrigado pela festa, disse ele com um quê de cinismo na voz. Sobrou comida para mim?
Meu Omar é brincalhão, Zana tentou corrigir, beijando os olhos do filho. Jacob, vem cá, vem abraçar o teu irmão. Os dois se olharam. Jacob tomou a iniciativa. Levantou, sorriu sem vontade e na face esquerda a cicatriz alterou-lhe a expressão. Não se abraçaram. Do cabelo cacheado de Jacob despontava uma pequena mecha cinzenta, marca de nascença. Mas o que realmente os distinguia era a cicatriz pálida e em meia lua na face esquerda de Jacob. Os dois irmãos se encararam. Jacob avançou um passo. Halim disfarçou, falou do cansaço da viagem, dos anos de separação. Mas de agora em diante a vida ia melhorar. Tudo melhora depois de uma guerra. Talib concordou. Sultana e Estelita propuseram um brinde ao fim da guerra e à chegada de Jacob. Nenhum dos dois brindou. Os cristais tilintando e uma euforia contida não animaram os gêmeos. Jacob apenas estendeu a mão esquerda e cumprimentou o irmão. Pouco falaram, e isso era tanto mais estranho porque juntos pareciam a mesma pessoa. Foi Domingas quem me contou a história da cicatriz no rosto de Jacob. Ela pensava que um ciúminho reles tivesse sido a causa da agressão. Vivia atenta aos movimentos dos gêmeos, escutava conversas, rondava a intimidade de todos. Domingas tinha essa liberdade porque as refeições da família e o brilho da casa dependiam dela. A minha história também depende dela, Domingas. Era uma tarde nublada de sábado, logo depois do carnaval. As crianças da rua se alinhavam para passar a tarde na casa dos Reinoso, onde se aguardava a chegada de um cinematógrafo ambulante. No último sábado de cada mês, Estelita avisava as mães da vizinhança que haveria uma sessão de cinema em sua casa. Era um acontecimento e tanto. As crianças almoçavam cedo, vestiam a melhor roupa, se perfumavam e saíam de casa sonhando com as imagens que veriam na parede branca do porão da casa de Estelita. Jacob e o caçula usavam um fato de linho e uma gravatinha borboleta. Saíam iguais, com o mesmo penteado e o mesmo aroma de essências do Pará borrifado na roupa. Domingas, os braços dados com os dois, também se arrumava para acompanhar os gêmeos. O caçula se desgarrava, corria, era o primeiro a beijar o rosto de Estelita e entregar-lhe um buquê de flores. Na sala, Zahria e Narda Talib conversavam com Lívia, a meninona loirada, sobrinha dos Reinoso. 2 curumins de uma família que morava no Seringal Mirim serviam guaraná e biscoitos de castanha aos convidados. Esperavam o cinematógrafo e cada minuto passava com lentidão porque estavam ansiosos para ver a parede branca do porão, cheia de imagens. Ansiosos por uma história de aventura ou de amor, que tornava a tarde do sábado a mais desejada de todas as tardes. Então o tempo fechou com nuvens baixas e pesadas, e Abelardo Reinoso decidiu ligar o gerador. Na sala iluminada, um batalhão de soldadinhos foi ordenado sobre a mesa, e selos de outros países passaram de mão em mão, como diminutas vinhetas de paisagens, rostos e bandeiras longínquas. A meninona loira apreciava um selo raro e seus braços roçavam os 2 gêmeos. Alisava o selo com o indicador. Os outros meninos se entretinham com o batalhão verde e ela parecia atraída pelo aroma que exalava dos gêmeos. Lívia sorria para um, depois para o outro, e dessa vez foi o caçula quem ficou enciumado, disse Domingos. O caçula fez cara feia, tirou a gravatinha borboleta, desabotoou a gola e arregaçou as mangas da camisa. Bufou, se esforçou para ser dócil, balbuciou: "Vamos dar uma volta no quintal?" E ela, olhando o selo: "Mas vai chover, Omar. Escuta só as trovoadas." Então ela tirou um selo do álbum e ofereceu-o a Jacob. O caçula detestou isso, disse Domingas. Detestou ver os dedos do irmão brincarem de minhoca louca com os dedos de Lívia. Não era sonsa,
Era uma mocinha apresentada que sorria sem malícia e atraía os gêmeos e todos os meninos da vizinhança quando trepava na mangueira. E em redor do tronco um enxame de moleques erguia a cabeça e seguia com o olhar a ondulação do short vermelho. Mas ela gostava mesmo era dos gêmeos. Olhava dengosa para os dois. Às vezes, quando se distraía, olhava para Jacob como se visse nele alguma coisa que o outro não tinha. Jacob, meio acanhado, percebia. O caçula pensava que depois do baile dos Benemol, a Lívia ia cheirar e morder o gogó dele e desfilar com ele nas matinês do Guarani e do Adeon. Já tinha prometido roubar a Land Rover dos pais e passear com ela até as cachoeiras do Tarumã. Zana desconfiou, escondeu a chave do jipe, cortou a curica do caçula. Brincavam com os dedos, e Omar já tinha se afastado dos dois quando o homem do cinematógrafo chegou. Trazia na maleta de couro o projetor e o rolo do filme. Era alto, de gestos calmos, o rosto magro dividido por um bigodaço. Trouxe a grande diversão, o grande sonho curumimzada. Selos, soldados e canhões foram esquecidos. O chorinho da vitrola apagado. Um relógio antigo bateu 4 vezes. Uma correria pela escada de madeira estremeceu a casa e em pouco tempo o porão foi povoado de gritos. As cadeiras da primeira fila foram disputadas. Jacob reservou uma cadeira para Lívia e o caçula desaprovou com um olhar esse gesto polido. Da escuridão surgiram cenas em preto e branco e o ruído monótono do projetor aumentava o silêncio da tarde. Nesse momento, Domingas despediu-se dos Reinoso. A magia no porão escuro demorou uns 20 minutos. Uma pane no gerador apagou as imagens. Alguém abriu uma janela e a plateia viu os lábios de Lívia grudados no rosto de Jacob. Depois o barulho de cadeiras atiradas no chão e o estouro de uma garrafa estilhaçada e a estocada certeira, rápida e furiosa do caçula. O silêncio durou uns segundos. E então o grito de pânico de Lívia ao olhar o rosto rasgado de Jacob. Os Reinoso desceram ao porão. A voz de Abelardo abafou o alvoroço. O caçula apoiado na parede branca ofegava, o caco de vidro escuro na mão direita, o olhar aceso no rosto ensanguentado do irmão. Estelita subiu com o ferido e chamou um dos curumins. Corre até a casa de Zana, chama Domingas, mas não fala nada sobre isso. A cicatriz já começava a crescer no corpo de Jacob. A cicatriz, a dor e algum sentimento que ele não revelava e talvez desconhecesse. Não tornaram a falar um com o outro. Zana culpava Halim pela falta de mão firme na educação dos gêmeos. Ele discordava. Nada disso. Tu tratas o Omar como se ele fosse nosso único filho. Ela chorou quando viu o rosto de Jacob, disse Domingas. Beijava-lhe a face direita e chorava aflita, ao ver a outra face inchada, costurada em semicírculo. 13 pontos. O fio preto da costura parecia uma pata de caranguejeira. Jacob, calado, matutava. Evitava falar com o outro. Desprezava-o. Removia mudo a humilhação. Cara de lacral, diziam-lhe na escola. Bochecha de foice. Os apelidos, muitos, todas as manhãs. Ele engolia os insultos, não reagia. Os pais tiveram de conviver com um filho silencioso. Temiam a reação de Jacob, temiam o pior, a violência dentro de casa. Então Halim decidiu. A viagem, a separação. A distância que promete apagar o ódio, o ciúme e o ato que os engendrou. Jacob partiu para o Líbano com os amigos do pai e regressou a Manaus 5 anos depois, sozinho. Um rude, um pastor, um rar. Olha como meu filho come, lamentava-se Zana. Ela tentou esquecer a cicatriz do filho, mas a distância trazia para mais perto ainda o rosto de Jacob. As cartas que ela escreveu, dezenas, centenas talvez. 5 anos de palavras, nenhuma resposta. As raras notícias sobre a vida de Jacob eram transmitidas por amigos ou conhecidos que voltavam do Líbano.
Um primo de Talib que visitara a família de Halim avistara Yaqub no porão de uma casa. Estava sozinho e lia um livro sentado no chão, onde havia um monte de figos secos. O rapaz tentou falar com ele em árabe e português, mas Yaqub o ignorou. Zana passou a noite ocupando Halim e ameaçou viajar para o Líbano durante a guerra. Então ele escreveu aos parentes e mandou o dinheiro da passagem de Yaqub. Isso Domingas me contou, mas muita coisa do que aconteceu eu mesmo vi, porque enxerguei de fora aquele pequeno mundo. Sim, de fora e às vezes distante. Mas fui observador desse jogo e presenciei muitas cartadas até o lance final. E esse foi Dois Irmãos, de Milton Ratum. Preciso dizer, né? Meu sorriso tá aqui, ó. Nas orelhas. Eu esqueci de soltar o áudio que ele fala que agora ele é o padrinho do Leitura de Ouvido. Ou talvez eu tenha soltado na edição depois, lá no começo, encaixei. Mas se eu não soltei, eu vou soltar agora o áudio dele. Só o pedacinho, né, do comecinho. Pode repetir. Olá, eu sou Milton Ratum, escritor, e a partir de agora sou também padrinho do Leitura de Ouvido. Podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Ai, que maravilhoso, né? Então a gente, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, fica aí o link na descrição para você ouvir esse episódio do Leitura de Ouvido com Dois Irmãos. A gente fez, né, é o primeiro capítulo do livro, não chega a ser o capítulo todo, né, inteiro, mas a gente encontrou ali tem uma espécie de fechamento daquela pequena história do começo ali, né, onde a gente escolheu. Então ficou como se fosse um conto assim mesmo, né, fechado. Não, na verdade é uma introdução da história. E também, se você, né, ficou curioso assim como eu pra ler o restante da história, a gente vai deixar o link aí na descrição que você pode comprar o livro de Milton Ratum. Ou, né, você também pode ganhar, né, a gente vai fazer um sorteio. A gente vai fazer 2 sorteios, então vou explicar como vai funcionar, né, claro, você vai, como sempre, seguir o Leitura de Ouvido e o Milton Ratum Oficial, né, no Instagram. A gente tá colocando esse post oficial no nosso Instagram, então é lá que você tem que ir, @Leitura de Ouvido, para participar. Então serão 2 edições, o Milton vai mandar com um autógrafo exclusivo, dedicatória para os ganhadores, porque a gente vai fazer a remessa dos livros depois que sair os 2 sorteios, né? Então daí ele vai tirar o momento lá, vai fazer as dedicatórias para fazer o envio. O primeiro sorteio vai ser dia 27 de fevereiro e o segundo sorteio no dia 7 de março, porque 7 é meu número de sorte. Estamos lançando o episódio dia 17 e eu confio muito que vai dar tudo certo e a gente vai ter assim uma participação muito grande. Agora, por que o Milton se tornou nosso padrinho? Eu vou falar, não vou dar todos os detalhes, mas eu vou dizer que no início desse ano a gente passou por uma situação um pouco difícil, né, aqui na nossa família, e o Milton é alguém que eu tenho, assim, como um amigo de algum tempo. Ele, além de ser muito leitora dele, né, eu fiz um contato com ele já me deu vários conselhos para minha vida de escritora, já me deu vários conselhos para minha vida profissional e para minha vida pessoal também. E ele falou: eu vou ajudar vocês, né, como eu puder, pode usar o meu nome, se isso for ajudar o projeto. Então veio essa ideia dele ser padrinho, de fato, além dele fazer a doação dos 2 livros pra gente sortear, né, o que já dá uma movimentação legal. Então a gente, nesse momento tá embaixo da asa do Milton Ratum, digamos assim, né, no melhor das intenções. E eu tô muito feliz porque a gente, a partir de agora, passa a caminhar com ele. Né, ele até, às vezes ele escuta algum episódio e dá alguma dica. Faltou dizer o conceito, por exemplo, de polissemia, que ele comentou em um outro episódio que ele ouviu. Então é alguém que acompanha o projeto e que também tá dando sempre esse aconselhamento, né? Então o padrinho é aquele também que aconselha, né, que pega na mão, que enfim, dá essa proteção, essa guarda e leva a gente adiante. Então a gente quer muito entrar no mercado editorial de peso, né, Lucas? A gente precisa disso. E o Milton Ratum, né, como é um dos escritores, um dos maiores escritores
brasileiros hoje, né, da atualidade, a gente tem esse respaldo, né, quando ele fala ali no... Vai ter o vídeo no Instagram, se você quiser lá ver o vídeo dele fazendo esse anúncio, e de que ele é o nosso padrinho. Se você ir lá, você vai ver, né, o respaldo que ele tá dando, assim, pro projeto, e que ele acredita, né, no que a gente faz, assim, que vai levar a literatura para pessoas, por exemplo, com dificuldade de visão, né, que só pode ouvir livros, não pode mais ler. E, né, é muito legal a gente ter esse respaldo agora, que, né, com certeza, que vai alavancar ainda mais nosso podcast. A gente tá precisando disso, confiamos nisso, e a gratidão é imensa, não só por ter o Milton como padrinho, mas ter você aí do outro lado, né, ouvindo a gente, seja ouvindo ou seja assistindo pelo YouTube, é muito importante, assim, esse compartilhar, a gente sempre fala, né, Lucas, desde o começo, passe o episódio para quem você sabe que gosta de literatura. Vamos falar então de Dois Irmãos. Esse texto, assim, ele é muito forte, né? É o livro mais lido e mais conhecido do Milton, também porque ele recebeu uma adaptação, né, para a minissérie da Globo em 2017. Virou minissérie lá, a direção é do Luiz Fernando Carvalho, e o Cauã Raymond é quem encarna, né, personifica os dois gêmeos, né? O Omar e o Yaakov. O Omar é o caçula, né, que é o que tem o demônio no corpo, e o Yaakov é o que, digamos, é o bem e o mal, né? A gente tem esse duplo personificado em dois mesmo, né? Que é a questão dos gêmeos. Mas é muito... Nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo 100% mal, né? Então é interessante ele ver como ele trata isso, porque a gente tem um casal que é o Halim e a Zana, né? Que é eles moram em Manaus, né, um casal de descendência libanesa, e que eles então constituem uma família e tem 3 filhos, né, os gêmeos e Rania, né, que é uma mulher muito aguerrida, também uma personagem super interessante. Então, resumindo assim, brevemente o que é o núcleo, né, que compõe esse livro, sem falar, é claro, de outros 2 personagens importantíssimos, que é a Domingas, que é uma indígena agregada da casa, e o filho dela, que é o Nael, né? Então a gente tem essa importância muito grande nesses 2 personagens, que também culminam no que vai ocorrer no destino, né, de toda a família, na verdade, né? Bem importante. Então, apresentando, esses são os personagens de Dois Irmãos. Mesmo que você já tenha lido esse livro muitas vezes, já conheça a história, tenha visto a minissérie, vale escutar aqui o audiodrama, repassa para quem você sabe, porque é uma vida diferente, né? O que a gente faz aqui é mais uma adaptação da obra, né, Lucas? Sim, foi muito louco, porque como a gente faz só coisas de obras de domínio público, geralmente sou acostumado a colocar sons de carroça, sons de... Não tem cidade, assim, cidade. E esse, acho que foi o primeiro que tinha cidade com carro passando, enfim, avião, navio, enfim. Então, foi uma experiência diferente, né, do que a gente tá acostumado no podcast, né, por ser uma escrita mais moderna. Legal você falar isso, apesar que o romance se passa ali na Segunda Guerra, sempre ele termina, ainda é antigo, né? Que a gente trabalha com século XVIII, XIX. Século XVIII e XIX, né? Nossa praia. Sim. Mas é muito bom quando a gente pode se aproximar dos escritores contemporâneos, né? Sim. E trazer um texto atual, né? E o autor, ele nos autorizou a fazer, né? Está conosco nessa caminhada, então é muito bacana. Bom, só dizer mais uma coisa sobre o cerne do que é Dois Irmãos, até porque, Lucas, esse livro... Esse romance, que já é tão conhecido, ele tá entrando na lista obrigatória, né, a lista das obras literárias da FUVEST, né, que é a fundação que faz o vestibular para ingresso na USP. Foi na USP que o Milton Ratum se formou arquiteto, ele fez várias disciplinas de teoria literária lá também, né? Depois ele, enfim, aprofundou os seus estudos, mas por isso que ele é o arquiteto dos romances de formação, né? Tá entrando na lista da FUVEST 2024, 2025, 2026. Então é um romance extremamente importante para ser conhecido, né? 110 mil candidatos hoje participam, né, do processo seletivo da FUVEST. Então realmente movimenta muita gente. Sim. Bom, esses gêmeos então foram unidos no útero, mas eles se apaixonaram pela mesma mulher. O que acontece daí, né? Sim, não dá boa. Então, os dois se apaixonaram pela Lídia. Mas é legal que ele contou 2 pontos de vista ali, né?
primeiro de um irmão lá no carnaval, né? E depois mais cedo, né? Quando eles eram mais jovens, que o outro irmão acabou... o mais novo não, o mais velho acabou ficando com a loira ali, né? Que ele fala. Na verdade... Bom, não vou falar muitas coisas para não estragar a experiência de leitura. Mas o que é muito legal é que a gente traz nesse excerto de primeiro capítulo, né? Que não é o primeiro capítulo todo, e antes desse ainda tem uma apresentação, um prólogo, assim, que meio que resume o que aconteceu no livro. Você começa, assim, já entendendo, né, que a casa foi vendida com tudo dentro, né, mesmo com todas as memórias. Então ele muito traz bom, ali, né? Um poema do Drummond, né, um excerto ali como apêndice, e a gente tem isso... Nossa, daí você acompanha, não de forma cronológica necessariamente, mas você já faz uma viagem sobre toda a tensão que o romance vai trazer, né? Porque a Zana pergunta nessa abertura do livro, que não está aqui no episódio, que é antes, né, ao início do primeiro capítulo, os meus filhos já fizeram as pazes, né? Então a gente já sabe de cara que ela já idosa no leito de morte pergunta, os meus filhos fizeram as pazes? Ou seja... foram rivais a vida toda, e existe uma cicatriz, que é o que tá nessa parte, que é o que vai diferenciar eles, não só pelo comportamento, né, mas nesse momento aí da briga, esse rompante. Garrafado no irmão. Isso na verdade é bem conhecido, essa cena, porque tá no clipe, né, no trailer da minissérie, então essa parte realmente ela ficou bem popularizada, e é o fato que desencadeia o conflito do romance mesmo, né, porque a partir desse momento, Zana e Halim, eles decidem separar os gêmeos, né? E a Halim sugere, vamos enviar os dois pro Líbano. E a Zana diz, não, eu preciso do caçula perto de mim, porque o que acontece? Como ele nasce mais fraquinho, né? Ali ele é o segundo a nascer, apesar de poucos minutos, né? Quem é gêmeos aí sabe, né? Um nasce antes, né? Não tem como. Mas ele nasceu mais... enche o saco do outro a vida inteira por causa disso. É interessante falar que a mãe do Lucas é gêmea com a irmã dela. Com a irmã dela, com certeza. E também teve isso, a irmã dela que veio depois é um pouquinho menor, assim, né? Tanto em altura, né? Isso. Então. Não, é impressionante como muda, assim mesmo, o comportamento, apesar de ser duas pessoas que nasceram no mesmo dia, né? Com alguns minutos, né, separado uma da outra, mas é uma. Né, muda, é impressionante como é diferente os dois comportamentos e como é diferente como as outras pessoas tratam, né? Então, aí nesse primeiro capítulo dos dois irmãos exemplificou isso, né, de uma forma bem clara. E o Yacoub, então, passa 5 anos no sul do Líbano, né, em condições difíceis, né, com família. A gente vê que ele volta, assim, com um farnel com pão bolorado, né? Nada de bens, assim, enfim. Isso tudo está nesse momento. Muito dolorido também o irmão chegar, né? E ir lá abraçar a mãe. Né, como se ele fosse o que estava fora. Então ali você já vai desconfiando da Zana, mas você vai ver que é um amor de mãe, assim, que transpassa algumas coisas, até da moral e dos bons costumes, o que dá sabe? de perceber que não é nada preto no branco, né? É tudo cheio de tons ali, que ninguém... né? Antes, quando você vai culpar alguém, vem alguma coisa na história que faz você olhar de novo para aquilo. Não, é um romance sensacional, assim. Bom, não à toa alcançou tudo que alcançou. Dizer, assim, um pouquinho que o Milton Ratum, né? A gente tem ali, inclusive trazendo, elucidando várias coisas da história do Brasil nos romances dele. E nos vídeos que eu já fiz sobre os livros dele, eu sempre gosto de situar isso. Porque, primeiro, que o próprio Ratum nasceu ali à beira do Rio Negro, né? Em Manaus, na capital do Amazonas. Nasceu em 19 de agosto de 1952. E ele tensiona várias coisas de Manaus, né? Em Cinzas do Norte, em Órfãos do Eldorado, em Relato de um Certo Oriente, e é óbvio aqui em Dois Irmãos. Então a gente tem essas casas de palafitas, né? O próprio Milton, assim, na sua infância, ele era
estudou sempre em escola pública e era amigo desses meninos que moravam, filhos de lavadeira que moravam em palafitas, né? Então houve assim um trânsito com o que é o ser humano de verdade na formação dele como um todo, né? E a gente trazer alguma curiosidade aqui, né? A gente tem muito presente na obra essa coisa do rio mesmo, né? O rio Amazonas, o Rio Negro. Então, o Rio Negro, para quem não se lembra, é aquele que se junta com o Rio Solimões, né? O Rio Negro e o Rio Solimões se juntam entre aspas, eles se encostam, mas eles não se juntam porque eles são diferentes em velocidade, em temperatura e em composição química, né? Enquanto o Solimões é bem arenoso e é super... a navegação entre ele é muito constante. Eu pesquisei sobre os rios aqui para falar, é muito legal isso. O Rio Negro, ele irriga 3 países, né, da América do Sul, além do Brasil, a Colômbia e a Venezuela. E o Solimões, ele vem pelo Peru também. Então, tipo, esses 2 rios que formam, quando se unem, o Rio Amazonas, né, eles são extensíssimos. Por exemplo, ele percorre 1.700 quilômetros, sendo deles 720 uma foz navegável, assim. Isso só no Negro, né? Fora os Solimões, que tem, se não me engano, 1.600 quilômetros de extensão. Imagina o que é isso. É tipo ir fazer uma viagem super longa, assim, um dia inteiro viajando de carro para você conseguir, por exemplo, margear o rio. Então é um rio enorme mesmo, e isso significa muito, essa relação com a água, né? E a gente tem um momento da cidade flutuante também em Dois Irmãos, que é muito interessante você notar, até para entender a história do Brasil, esse momento em que ocorre, sabe, o que acontece com a cidade flutuante, né, em Manaus. Então, isso tudo tá no romance, então você tem que participar do sorteio, tem que ler esse livro inteiro, enfim, comprar Dois Irmãos, porque realmente impacta bastante, né, e eu tava falando aqui da biografia do Ratum, né, ele é realmente um dos escritores brasileiros mais conhecidos na contemporaneidade, né? Eu listei aqui os prêmios, você não vai entender minha letra, então eu vou falar. Eu entendi que o primeiro é Jabuti. E olha os anos todos de Jabuti. Sim, 1990, 2001, 2006 e 2009. Inclusive o APCA, que é um outro prêmio em 2006, Portugal Telecom em 2006, Livro do Ano em 2006 e... Nem eu entendi o último. O Prêmio Bravo, também em 2006. Nossa, 2006 foi o ano do Milton Ratum. Porque saiu Os Cinzas do Norte, né? Então foi um romance, assim, muito, muito importante. É bom falar que tanto a trilogia que o Ratum tá escrevendo, que é a trilogia O Lugar Mais Sombrio, que já saiu A Noite da Espera e Pontos de Fuga, né? Que estão aqui. Eu já fiz vídeos sobre esses 2 livros, né? Esses 2 romances lá no meu canal no YouTube. Deixa o card aqui, Lucas. Deixa o card aqui, a gente tava falando por áudio, né? Você tá fazendo referência visual. Não, no YouTube você deixa quando você for colocá-lo. Tá bom. Eu cito que ele trabalha assim com o que ocorreu na época da ditadura militar do Brasil, né? Cinzas do Norte também. Então, é bem importante, assim, sabe? O romance de formação, você sabe o que é o romance de formação, Lucas? Sim, aquele que acompanha, assim, o crescimento do personagem, o crescimento literal, né, do personagem mesmo, o crescimento interior, exterior, né, e eu acho muito legal porque me lembra também um pouco de livros de viagem, sabe? Não sei por que eu faço essa relação, mas aqueles livros tipo Moby Dick, né, que conta o relato de uma viagem. E tem essa... eu consigo traçar um paralelo na minha cabeça, não sei porquê, mas eu acho que é porque você acompanha, né, aquele personagem por uma jornada, assim, no final, numa jornada, assim, tanto interior quanto exterior, né? Então isso que eu acho legal desses 2 gêneros aí. Muito boa explicação. Inclusive, se a gente for perceber aqui, o fato que corre com o Jacob e o Omar é na adolescência, né? Esse primeiro namorico ali da adolescência. Não, aquele ali do beijo, não chega a falar a idade, mas eu até imaginei, tipo, uns 13 anos. Isso aí, porque, ele volta com 18, ele fica 5 anos no Líbano, então, retrocedendo a idade, eles têm 12, 13 anos nesse momento, né? E é um fato que vai serzir a relação deles, né? Durante todo o resto da vida. É legal você ver que no começo tem umas narrativas assim deles brincando juntos com os filhos das lavadeiras, com os curumins, subindo nas árvores. Lembra que tem essas citações, até quando ele volta, chega em casa e observa os retratos, né? Tudo isso tá nesse momento do episódio. Essa parte eu achei muito legal, assim, a forma de você contar a história por meio dos objetos da casa, né? Então, aquilo ali faz o setting da casa toda, né? Você entende
a família ali, logo que chega na casa e começa a descrever, né, tudo que tá ali. E não é aquela descrição que, vou para ali para descrever a casa. É uma descrição que tá incutida nos acontecimentos ali, né? Então é muito, muito legal. Eu fiquei bem emocionado com o final também do capítulo. E eu tô emocionada com a gente ter o Milton conosco, né? Então fica recapitulando, o convite para você participar do sorteio no @leitura de ouvido, para que você compartilhe esse episódio com mais pessoas. O seu compartilhar vai auxiliar a gente a ter essa inserção maior no mercado editorial, que é o que a gente precisa hoje realmente patrocinar o podcast. Tipo, esse é o fato, né? Se você é do mercado literário e você quer patrocinar aqui, ser um anunciante, talvez, não. Ser patrocinar o nosso podcast, você só entrar em contato, leituradeouvido@gmail.com. Nosso público é totalmente segmentado, assim, né? Público que ama literatura. Então é tiro certo, né? O episódio chegou hoje em 40 países para amantes da literatura, né? 40 países no final do ano, né? Agora pode ser mais, enfim, a gente só vai ver esses números daqui a pouco de novo, mas enfim... A gente chega para quem ama histórias, para quem ama leitura, né? Então a gente precisa realmente poder chegar ainda mais. A gente vê que o projeto ele alcança charts assim, que às vezes até nos espanta. Nossa, que massa, todo esse tempo ali, né, sendo bem ouvido. Mas a gente tem que ter o retorno financeiro também para conseguir sustentar o projeto. E a gente tá nesse momento aqui. Nossos streamings diários, eles giram em torno de 2.000 streamings. De plays nos nossos episódios aí. Então a gente conseguiria assim colocar um possível anunciante em todos os episódios do podcast e ele tocar então mais de 2.000 vezes por dia, né? Nossa, olha então, que é isso, gente. Olha o que é isso. Pra quem é mercado editorial, seria, meu Deus, não faz-me rir. Então aí se você se interessou também, quer conhecer mais o livro do Milton Ratum, não espera só o sorteio lá, vai lá, participa do sorteio, mas entra aí no link abaixo e você pode comprar o livro. O Dois Irmãos também, além dos outros livros dele, né? O Milton, ele começou a publicar em 1989. Até uma das perguntas que eu fiz pra ele ele estava ali no final dos seus 30 e tantos anos, né? 36, 37 anos, se eu não me engano. É só fazer a conta, ele nasceu em 52? 37 anos. E eu perguntei pra ele um dia qual que é a diferença do Milton que publicou Relato no Certo Oriente, lá com 30 anos, e o Milton com 60 anos, né? Agora ele tá com 70, né? Ele fez 70 anos em agosto de 22. Ele, olha, eu depuro muito mais. Gente, pra você ter uma ideia, Dois Irmãos teve 16 versões. Sabe o que é isso, Lucas? 16 versões. E muito manuscrito, inclusive, né? Hoje é outro cenário, né? A gente tem tecnologia auxiliando muito o escritor. Muito embora o Milton Ratum ele tem resistência à pressa, viu? Ele já me falou isso, é um dos motes, assim, da entrevista, que ele é resistente à pressa. Tudo tem o seu tempo, tem que ser processado, né? Tem que ser depurado. Esses fatos, por exemplo, dos anos de chumbo, né? Que a gente vê nos livros dele, é coisa que ele viveu na sua adolescência, ali na sua juventude. Mas eu entendo também que essa resistência à pressa também é por causa das histórias que ele conta. Porque não são histórias que dá pra você contar, né, de forma rápida, vivendo pouco, né? São histórias que você precisa conhecer a vida, às vezes por muitos anos, para conseguir contar, né? Contar aquilo com veracidade, Bom, o trabalho dele, você lê, ele é muito... parece uma história de verdade, né? São histórias de apesar de ser... não, mas é classificado como ficção, né? Sim. Mas você sente essa história verdadeira, assim, né? Quando você lê. Pulsando, né? Isso. Então, até os 15 anos ele morou em Manaus, eu só vou completar dizendo isso. Ele foi pra Brasília, e ele morou na República da Vila Madalena, que a gente vê em A Noite da Espera, aqui com o Martim e sua trupe, né? Que é muito legal. E ele, então, morou nessa república em Brasília, depois ele foi para São Paulo, né, ele fez o curso de arquitetura na USP, daí ele passa um tempo fora do Brasil, vários anos, na Espanha, França, depois volta para Manaus, leciona também como professor de literatura, tanto no exterior quanto aqui, no Brasil de volta, daí até que ele vai para São Paulo de novo, e é onde ele mora até hoje, né, então é de São Paulo para o mundo.
Isso aí, muito bom. E esse foi Dois Irmãos de Milton Ratum. Obrigado aí por você nos acompanhar até agora. Se você quer apoiar o nosso projeto, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido. Esse é o financiamento coletivo. Ou se você, não quero deixar meu cartão lá e fazer o financiamento coletivo, eu quero fazer por Pix. Também dá. leituradeouvido@gmail.com. Então, dessas duas formas você pode ser nosso apoiador. E se você fazer isso, você vai entrar aqui nos nossos créditos finais, que são eles. Começa você. Adalberto Machado Santos, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Jaqueline Maria Bosqueiro Calil, Kênia Garcia Bento Torquato, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bardi, Marcelos Machado, Matheus Simon Brum, Nariel Arruda Borba, Paulo Moura, Rafael Antunes, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Ronaldo Caetano Domiciano, Selma Nunes, Sérgio Juarez Rico da Luz, Simone Pessoa Mesquita. e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você nos acompanhar até agora e obrigado, Milton Ratum. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.